Olá, gente, tudo bem? Eu decidi fazer essa live porque eu tô devendo uma live sobre entrevista para vocês, né? Eu acredito que em fevereiro eu fiz uma enquete ali no LinkedIn sobre o tema que vocês prefeririam de live, né? E a entrevista, assim, acabou ganhando disparado, como estava meio corrido e tudo mais. Eu não consegui fazer naquele momento, mas agora a gente está aqui para fazer essa live. Só me conta aqui se vocês estão ouvindo certinho, se está dando para ver e tudo mais, tá? Só para a gente começar. Vou aguardar o pessoal chegar também um pouquinho e aí a gente já começa. Ai, gente, tá um calor aqui. Aí tava suando antes de começar. Claro que a gente fica um pouquinho nervoso também, né? Mas eu tava suando aqui de calor mesmo. Mas então vamos lá, para a gente também não se estender tanto assim, né? Mas o que eu queria. Na verdade, assim, muita gente me procura justamente por essa questão de entrevista, né? Hoje a gente sabe que a gente não tem um feedback ali personalizado, né? Da forma que a gente queria ter dos recrutadores. Até porque agora eu vou falar como recrutador, né? A gente faz diversas entrevistas ali por dia. Então, assim, fica difícil a gente falar, né, tipo, de forma individual, só para cada um. Ali tem um feedback personalizado. Inclusive, por isso muitas pessoas me procuram ali para falar, né, para fazer simulação de entrevista, né, porque elas querem um feedback mais personalizado. Mas vamos lá, na verdade, o que seria a etapa de entrevista de emprego? Né, entrevista ali no processo seletivo. Aqui a gente já está falando, né, seu currículo já foi triado, né, o recrutador ali gostou do seu perfil e te chamou para a entrevista, tá? Só para a gente não misturar muitos assuntos. É, a entrevista, né, a gente te chama ali, já teve um interesse no seu perfil, a gente já gostou, então a gente te chama para conhecer um pouquinho melhor, né? Seja na parte comportamental, seja na parte técnica, enfim. A gente quer te conhecer um pouquinho melhor, né? E ver também se você está dentro do perfil esperado pela empresa, né? Ali, o perfil que o gestor desenhou ali para a gente também e tudo mais, né? Tá, partindo disso, né? Então, como que a gente se prepara para uma entrevista, né? Eu digo assim que a gente precisa realmente treinar ali, né? Mas quando eu falo treinar, não é só treinar as respostas, né? A gente precisa tre não só treinar, mas testar ali o que a gente vai utilizar. Hoje, como muitas entrevistas elas são de forma online, né? Então a gente vai precisar ali de repente de um fone de ouvido, porque a gente precisa escutar bem para responder certinho, né? Inclusive, é uma coisa que eu, assim, não abro mão, seja, né, para gravar um vídeo, para conversar, né, com os candidatos, é de fone de ouvido, porque eu gosto de fazer questão ali também de escutar bem certinho. Mas, assim, então, esses equipamentos, inclusive, eu fiz um artigo melhor explicando sobre como que você pode, né, mandar bem ali na entrevista de vídeo com umas dicas dessas, né, para você testar microfone, treinar com um amigo, um colega e tudo mais, né. Diante disso, assim, a gente tem diversas ferramentas de entrevista
uns vão utilizar, sei lá, uma plataforma, outros vão utilizar outra, por isso que é importante vocês conhecerem antes a plataforma que será feita a entrevista, né? Até para vocês terem uma familiaridade, a gente tem diversas plataformas, a gente tem o Zoom, por exemplo, né? Então, nem sempre vai ser por lá, e aí, né, pode ser pelo Skype, enfim. Então, é interessante que vocês conheçam ali a ferramenta, né, que vai ser realizada a entrevista de emprego. Mas vamos lá. As principais, não diria dificuldades, né, mas as coisas que eu percebo quando os profissionais eles vêm para a entrevista, na verdade, despreparados em algumas situações ali, como, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, né, a questão de conhecer a empresa. Eu sempre falo que isso acaba dando um diferencial para você ali, né, sobre... Imagina, a gente vai, né, num processo seletivo ali, e você não conhece nada da empresa. Você não conhece o segmento que ela atua, você não conhece o público que ela atende, você não conhece nada da empresa, enfim, né? Então, é interessante a gente saber sobre a empresa, sabe? Claro que a gente não vai ter dados, né? Meu Deus, faturamento anual, provavelmente você não vai ter isso. Mas, assim, ali no próprio site da empresa, você consegue saber mais sobre a empresa, né? Quando eu participava de processos seletivos ali, eu sempre gostei, né, de estudar sobre a empresa, de saber o que ela faz, né? Ali no próprio site, inclusive, vocês vão encontrar, né, missão, valores da empresa e tudo mais. Então é bacana realmente dar uma estudada, tá? E assim, a gente hoje, ainda hoje, né, como eu falei, eu recebo bastante candidato ali que a gente vê que ele não conhece nada da empresa e tudo mais, né? Mas claro que a gente vai explicar ali, né? Mas isso de conhecer sobre a empresa é uma estratégia até para vocês montarem as respostas de vocês, né? Ele, de certa forma, a gente vai respondendo, né? Eu sempre falo, né? Se a gente procura ali um candidato, ele tem que estar de acordo ali com a missão, né? A visão da empresa. E isso fica de dica para vocês, assim, né? Me conte sobre você. É uma oportunidade de você mostrar ali, né? Que você está de acordo com o que a empresa acredita, né, com os valores que ela segue e tudo mais. Então, é bem interessante essa dica. Eu sempre, como eu falei ali também, eu sempre utilizei isso assim e sempre deu certo. Sempre estudei as empresas que eu participei, né, dos processos seletivos e, inclusive, né, às vezes você também não sabe o que aquela empresa faz e não sabe como que é o clima naquela empresa. Então, isso serve para você identificar também, mas aí você não utilizaria o próprio site da empresa, né? Eu vejo que alguns dos meus clientes, eles mantêm ali contato com o pessoal que trabalha na empresa e conversa, como que é trabalhar aí, né? O que você sente, tudo mais. Mas também tem um site chamado Glassdoor, que você consegue informações das empresas, né? Questões salariais, como que foi a entrevista, enfim. Você consegue bastante informação ali, sabe? Isso é bem interessante, assim. A outra coisa que eu percebo quando eu vou falar com os candidatos ali. Gente, a questão de estudar a vaga. Mas o que eu quero dizer aqui com estudar a vaga? Né? A gente sabe que a gente tem hoje milhões de profissionais que estão buscando recolocação e assim eu já fui um desses profissionais há uns anos atrás, então a gente acaba se candidatando a diversas vagas, e às vezes a gente tem competências que se encaixam em diferentes vagas, né? Então, a minha sugestão, e eu já fiz até um post sobre isso, é vocês colocarem ali, né, salvar um print ou ter uma planilha, enfim, a forma que vocês preferirem, assim, das vagas que vocês se candidatam. Isso é bem importante. Embora a gente não vá falar de currículo hoje,
Mas o currículo de vocês também precisa ser desenhado, né, de acordo com a vaga, de acordo com o objetivo profissional e tudo mais. Então, assim, agora, dizendo um pouquinho mais sobre estudar a vaga. O que acontece, né? Por exemplo, eu já atuei com departamento pessoal e eu já, né, hoje eu atuo com recrutamento e seleção. A vaga é para recrutamento e seleção, me candidatei e tudo mais, né, meu currículo bonitinho. Só que na entrevista eu começo a falar de departamento pessoal. E, gente, isso acontece realmente, né? Isso é verídico, só trouxe meu exemplo para ilustrar para vocês. Mas aí eu começo a falar de departamento pessoal. Gente, mas aí eu pergunto para vocês, o que tem a ver com a vaga de recrutamento e seleção? Embora eu tenha as competências para recrutamento e seleção, eu não estou mostrando ali naquele momento, né? E o recrutador, como todos nós, ele é humano, então nem sempre ele vai te perguntar, e às vezes ele vai estar um pouco cansado, né, da rotina e tudo mais, então nem sempre ele vai te perguntar, mas na área de recrutamento e seleção, às vezes ele vai mais te ouvir ali para ver o que você quer dizer. Eu particularmente gosto de perguntar ali de forma mais detalhada, né, e tudo mais. Então, essa é a forma de estudar a vaga, você realmente saber o que pede na vaga e mostrar que você tem isso para o recrutador. E assim, ó, por exemplo, essa vaga pede Excel, né? E aí você, por algum motivo, não colocou no currículo, né? Enfim, a vaga pede ali como complemento ali Excel. E você domina o Excel. Então, você, de repente, falou sobre o Word na entrevista de emprego. E aí, né, começou a falar de Word, de PowerPoint, mas, gente, a vaga não pediu isso, né? É legal você comentar que tem essa vivência, mas eu sempre falo para você focar ali no que a vaga pede e se atentar a isso, sabe? Mostrar realmente que você é o profissional que tem aquelas competências. Por isso que é importante a gente estudar a vaga. Outra coisa muito comum que as pessoas acreditam, e eu vejo muito vídeo na internet, eu vejo muita coisa ali falando sobre, é a questão de resposta pronta, né? Eu tive muito isso no começo, que eu não trabalhava com recrutamento e seleção. Eu, quando me perguntavam lá seus pontos fortes, né? Eu falava, sou perfeccionista, né? Tipo, gente, resposta prontíssima, assim, porque eu vi na internet e achei que tava abalando, né? Na verdade, não tava, né? Porque o perfeccionismo, ele pode ser tão bom quanto ruim. Isso vai depender ali de como você, até onde você se conhece e como que você está trabalhando para de repente melhorar isso ou para trabalhar isso, né? Realmente eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Mas eu hoje procuro, né, usar isso a meu favor, né? De certa forma, assim. Então, gente, não existe resposta pronta. A próxima coisa ali eu vou falar sobre essa questão de resposta no processo seletivo. As respostas realmente é de acordo com cada candidato, né? Por isso que é importante, e eu bato muito nessa tecla, até com o pessoal que faz mentoria comigo, né? Meus clientes de mentoria, é a questão do autoconhecimento, né? Para a gente dar uma resposta ali, por exemplo, pontos de melhoria, né? Não gosto muito de usar esse termo pontos fracos e tudo mais. Mas supondo assim que a gente esteja perguntado, né? Para você responder isso, você precisa se conhecer, né? Por exemplo, hoje um ponto de melhoria meu é a timidez. Eu sou uma pessoa tímida, assim, mas eu aprendi a lidar e eu aprendi a ver né, até que ponto isso estava me atrapalhando. Inclusive, por exemplo, para mim, estar aqui falando para vocês é um desafio, né? E assim, por exemplo, se me perguntasse, qual que é o seu ponto fraco? Eu falaria a timidez, né? Mas eu falaria também, ó, eu estou buscando cursos para melhorar, eu gravo vídeos, faço lives, sempre estou buscando aparecer ali em vídeo, né? Para realmente a gente
melhorar essa questão, ou um ponto fraco ali, ponto a melhorar, né, que seja técnico. Excel. Como eu não mexo muito, assim, eu pego a maioria pronto ali, então é uma dificuldade que eu tenho realmente, às vezes preciso fazer uma coisa básica ali, eu não consigo, sabe? Mas por isso que, em contrapartida, eu sempre estou estudando, sempre estou praticando, sempre estou fazendo ali e tudo mais, porque é um ponto de melhoria meu ali, né? Então, assim, sobre, né, a entrevista. Realmente, a gente quer te conhecer ali, né, ver que você é o profissional que a gente busca, mas uma coisa que eu sempre digo, gente, é que nem sempre você não ser escolhido ali, né, na etapa de entrevista é porque você foi mal na entrevista. Não, já aconteceu comigo recentemente, né? Eu tive 3 candidatos muito bons, que realmente os 3 se encaixavam. Mas às vezes por um detalhezinho ali, um acaba sendo escolhido, né? Então, não quer dizer que você foi mal, né? Mas é bom a gente sempre ter conhecimento sobre, né? A gente sabe o quanto a gente podia ter dado de melhor, né? Por isso que eu falo que é importante a gente ter o autoconhecimento ali. Porque a gente vai saber, né, que o que a gente falou, ou na onde a gente podia ter né, falado diferente, de repente, tudo mais. Outra coisa também que eu percebo, assim, nessa parte de entrevista, e o pessoal fala e fala demais e tudo mais, e que gera muita dificuldade do pessoal, é a questão, né, do motivo de saída das empresas. Gente, não tem muito segredo assim. Você falou o motivo de saída, acabou, né? Sair por isso, por isso, por isso. E o pessoal começa a, né, construir histórias, porque o gestor não gostava de mim, porque tinha isso com fulano. Não, gente, não precisa você falar mal da outra empresa, né? Para você se sair bem ali no, no processo no processo seletivo, né? O processo seletivo ali, a entrevista é sobre você. Então, eu não vejo muito sentido você ficar falando do seu gestor, né? Como que era o clima na outra empresa e tudo mais, né? Hoje você está tendo aquela oportunidade ali, então, passado, já foi. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência que era contrato determinado. Então, assim, qual foi o motivo da saída? Porque era um contrato determinado. Gente, até aqui tudo bem, né? Vocês têm alguma coisa para falar? Estão ouvindo certinho? Estou muito rápido, porque eu olhei aqui, gente, já falei 18 minutos. Se me deixar, eu falo um monte, um monte, um monte, aí a gente vai longe. Mas comenta aqui para mim se vocês estão ouvindo certinho e deixa um like aí para eu saber que vocês estão gostando. Se eu preciso falar mais devagar, né, e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Gente, a propósito, é a minha primeira live, né, aqui no LinkedIn, então me perdoem, né, se tiver alguma falha aí, alguma coisa. Já todos nós, né, temos ali, ninguém é livre de uma falha ou alguma coisa assim. Então, a gente tenta fazer o máximo ali, mas às vezes não, não, algumas coisas elas acontecem fora do que a gente planejou. Mas assim, agora, por exemplo, se você falasse assim para mim, Leandro, mas como que eu devo responder isso? Como que eu devo responder aquilo? É muito difícil a gente avaliar de forma individual, né? A gente tem boas práticas ali, mas é por isso que eu falo para vocês que é o importante vocês conhecerem, vocês saberem aonde dá para melhorar e tudo mais. Sobre isso do ponto de melhoria também, que é uma coisa assim que o pessoal me pergunta muito, né? Precisa de atendimento ao público nessa vaga, né? Mas eu não gosto de atendimento ao público. E aí a gente tem um problema, né? Porque se a vaga exige atendimento ao público e você não gosta, né, enfim, talvez você esteja ali no caminho, talvez não, provavelmente você está no caminho ali errado, né?
Então, isso é importante, por isso que eu falo, é importante vocês conhecer sobre a vaga, o que eles esperam ali do candidato, né? Ler a descrição, né? Estudar ali sobre a empresa, os valores. Normalmente as empresas colocam, a gente busca o comprometimento e diversidade, aí eles, né, enfim, por isso que é a importância de estudar, assim, sobre a empresa, né, sobre a vaga, porque você vai ter respostas ali mais, mais coerentes, né, porque, como eu falei, não adianta a gente sair falando, assim, um monte, e aí não falar que se é pedido, né. Se eu te perguntei o que, por exemplo, o que você construiu, né, com o que você fez de relatório de Excel ali, o que, que você fez com o Excel, né, quais são os resultados e tal. Não adianta você né, me enfeitar ali falando de Word, de PowerPoint, de tudo mais. Não, eu quero saber os seus resultados ali com Excel. Eu elaborei uma planilha, né, de X que ajudou no aumento das vendas do setor em tantos por cento, e aí o pessoal gostou. Enfim, a gente começa assim, né? Eu sempre falo que todos nós, por exemplo, eu recruto, eu faço seleção, né? Faço ali reestruturação de currículo de LinkedIn. Mas vocês vão encontrar diversos profissionais que fazem exatamente a mesma coisa. Agora, como que cada um faz e os resultados que cada um tem ali, né, de acordo com o que o resultado, por exemplo, de recrutamento, né? Eu abordo cerca de um exemplo assim, né? 100 profissionais no LinkedIn e tudo mais, tendo um retorno de, sei lá, 50, né, profissionais. Gente, acaba sendo um resultado. Claro que, né, você não vai escrever dessa forma, porque eu trouxe aqui só para dar um exemplo, mas assim, se você tiver números para mostrar, conquistas e tudo mais, é interessante, sabe? É isso que vai te diferenciar dos outros candidatos, né? Porque se a gente pega, por exemplo, né, sei lá, um profissional analista de departamento de pessoal, que é uma vaga que esses dias eu trabalhei e tinha um volume muito grande de candidatos, então a gente precisa dar uma filtrada ali. Mas assim, por exemplo, você escreveu lá, eu sou responsável, né, por, por o fechamento da folha de cerca de 1.000 colaboradores. Então, isso é uma informação interessante, né, para você ter ali que te diferencia, né? E aí você vai contando melhor sobre isso, né? Como que você faz, né? Enfim, provavelmente o sistema ali que você utiliza, né? E aí você vai desenvolvendo respostas, né, com base no que você desenhou ali. Mas assim, tá, eu falei sobre não ter respostas prontas, mas falei para vocês estudarem autoconhecimento, mas na verdade, assim, a gente precisa de um roteiro. Não adianta, né? Para eu falar aqui para vocês, eu tenho um roteirinho, então isso é bem, assim, importante em tudo que a gente vai fazer. Eu acredito muito nessa questão de, de um roteiro, sabe? Para te direcionar realmente, né? Como que você vai fazer na entrevista. O que você não pode, e que eu já vi, não foi uma vez só, é ter uma cola, a gente está conversando aqui, né? E aí você fica olhando na cola e olha ali, lê tudo que está escrito ali, mas você não olha para quem, né? Você está conversando. Lembre-se que, embora as entrevistas sejam online, a gente segue, né, o protocolo de entrevistas presenciais. Então é aquele olho no olho, né? Sorrir. E outra coisa também que muita gente me pergunta é a questão de barulho, né? De criança, enfim, né? De tudo, moto e tudo mais, assim. É normal, gente. Tipo, imagina um cachorro latindo, seu filho te chamando. Claro que a gente pede, né, que avise, mas a gente sabe que vai acontecer, né? E eu, assim, particularmente, não vejo problema, gente. E vai muito da forma como você lida, né? Eu já tive gente que se desesperou e aí fala, tipo, acabou, perdeu o raciocínio e tudo mais, mas eu já tive gente que falou assim: você me aguarda um pouquinho que eu preciso resolver isso e tudo mais. E a gente continua a entrevista normalmente, sabe? Porque a gente precisa se adaptar, né? Assim como nós recrutadores a gente se adaptou,
Os profissionais também precisam, e isso vai acontecer, gente, não adianta, tem coisas que a gente não consegue prever e tudo mais. Mas assim, gente, eu já falei demais, tô olhando aqui, já deu 25 minutos só falando. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? Ali, me conta se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se eu não fui muito claro em algum ponto, ali, qual a principal dúvida de vocês e tudo mais. Vou dar uma olhada aqui, porque já tem um comentário, né? Alguns comentários. O Genisvaldo tinha me perguntado, né, o que vai ser abordado na live, então a gente está falando sobre a etapa de entrevista, né, que eu tinha prometido uma live, mas eu não tinha conseguido fazer ainda, e hoje eu trouxe ela aqui meio que de surpresa, né, mas é sobre isso. O Alex falou aqui pra gente que reside em Formosa. Que bacana, Alex. É uma coisa bem legal isso, que a gente tem a oportunidade, né, como recrutador, de entrevistar a gente, enfim, do Rio de Janeiro, porque hoje eu moro em Maringá, aqui no Paraná. A gente tem a oportunidade de entrevistar gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Goiás. E é muito legal, assim, eu gosto muito dessa parte de recrutamento, né, e seleção, porque a gente conhece muita história, muita gente bacana, sabe? E isso é bem legal, assim, bem interessante. O Edson comentou aqui, preparar o ambiente também. Sim, é bem importante, assim, né? Eu sempre falo, né? Até nesse artigo que eu construí aqui para o LinkedIn, que eu elaborei, tem uma dica que é a gente cuidar do fundo, né? Porque o foco está aqui em você. Então, o ser humano, né, tende a olhar outras coisas ali que chamam a atenção. Então, a gente sempre fala para manter o foco ali né, em você. Evitar ter muita coisa ali, muita bagunça que pode atrapalhar e tirar esse foco, né? Melhor horário é na parte da manhã, correto. O Alexandro pergunta isso pra gente. Olha, isso depende muito de diversos fatores, né? Porque, por exemplo, depende de quem trabalha, às vezes, normalmente prefere ali de manhã, né? Porque começou o dia e tudo mais. Mas isso vai depender, assim, não vejo, assim, uma questão de horário, né? E isso também não vai determinar. O que vai determinar é conforme que você foi, né? Seu desempenho ali na entrevista, se você é o candidato que a empresa precisa e tudo mais. Eu, às vezes, preciso fazer entrevista 7 horas da noite, 7h30, porque o candidato consegue só nesse horário. Então, eu diria que não tem uma regra para isso, né? Não sei se foi isso que você quis dizer, mas se não foi, você comenta aqui que eu já te respondo melhor, tá? Eu acabei de. A Samara. Acabei de publicar um post sobre indicações de live, sobre entrevista, e achei. Que legal. Eu sempre gosto, assim, eu gosto muito do LinkedIn por isso, né? Porque a gente encontra profissionais, assim, maravilhosos e a gente encontra indicações e a gente aprende muito. Eu aprendo muito aqui, na verdade, né? Gosto bastante de compartilhar conteúdo, mas eu sinto que eu aprendo e tem um crescimento absurdo aqui na rede, sabe? Então é bem legal, assim. Parabéns pelo post, tá? Ó, a Samara também perguntou pra gente aqui. Qual a grande dificuldade para ser aprovado em um processo seletivo para a instituição financeira? Bom, normalmente eu não contrato para instituição financeira, né? Hoje eu contrato mais profissionais da tecnologia, mas eu acredito que assim, o processo seletivo ali é meio que parecido, né? Enfim, podem ter mais etapas ou podem ter menos etapas, isso depende também da empresa. Mas isso depende também muito da vaga que você está querendo, né, entrar na instituição financeira. Depende ali do seu, como que você vai, do seu currículo, né, como que ele está feito, como que você está ali na entrevista, assim. Eu vejo que muita gente que me procura da instituição, da área financeira, na verdade, não passa nem ali da triagem, né, que é o currículo.
porque não tenho as informações ali necessárias para as vagas. Eu tenho bastante contato de instituição financeira, porque minha primeira formação ela foi em economia, né? Mas eu vejo que as instituições financeiras em geral, elas precisam de gente comunicativa, né? Principalmente o pessoal que está ali, né, de caixa, os atendentes e tudo mais. E aí é uma competência que você precisa mostrar, né, e tudo mais. Então, assim, e banco querendo ou não, gosta de resultados também, né? E aí é interessante você mostrar isso, né? Agora, se você não tem experiência, aí muda um pouquinho, né? Aí o caminho é um pouco diferente, porque talvez você não tenha resultados para mostrar, mas talvez você tenha uma CPA 10, né? Talvez você tenha uma certificação ali interessante da área, né? Talvez você tenha cursos na área, tenha feito um estágio e tudo mais. É, as pessoas que estão ao meu redor, que são de instituição financeira, a maioria, assim, a maioria, entrou primeiro como estágio e depois foi efetivado. Então, assim, não sei se exatamente eu respondi ali o que você precisa, mas essa questão de processo seletivo, ela depende de muitos fatores, né? Não é uma coisa, mas o que eu percebo, que eu converso com recrutadores da área financeira, é essa questão de comunicação, né? Que os profissionais têm bastante dificuldade ali de se comunicar e tudo mais. A gente sabe que a maior parte do banco ele precisa de uma comunicação ali eficiente, né? Vamos para a próxima. Deixa eu tomar uma água antes, gente, porque falo demais. Meu Deus. Isso que eu falei pra vocês que eu sou tímido, mas realmente eu sou. Mas também, quando eu começo a falar, segura-me. Eu acredito que o Edson aqui perguntou falou aqui que tem uma dificuldade enorme em encontrar profissionais de tecnologia. Se eu tenho dicas. Bom, hoje, assim, né, dentre uma das possibilidades que o LinkedIn me permite é a visibilidade. Então, né, eu posto ali algumas vagas e eu acabo atraindo candidatos pelo LinkedIn, assim, excelentes candidatos pelo LinkedIn. Isso é uma oportunidade, uma forma de você conseguir. Tem os grupos também no LinkedIn, grupos de vaga no Facebook que também podem trazer resultado. E tem alguns sites específicos também que, se você divulgar, ele pode te trazer algum resultado, né? Mas o que eu acredito, sendo bem sincero assim, eu acredito mais na busca, né? Ativa ali. Você ir procurar o candidato, você encontrar o candidato, né? Porque eu acredito que a gente faz o processo mais assertivo ali, né? Mas, assim, isso depende muito, mas respondendo a sua pergunta, aliás, se você tem uma dificuldade, assim, realmente, algumas posições de tecnologia, a gente encontra maior dificuldade, sim, porque exigem conhecimentos que poucos profissionais têm, né? E aí vai a questão também do seu networking, né? O quanto você conhece de profissionais de tecnologia, né? Se você participa de grupos ali, isso pode te ajudar nesse processo, assim. Então, hoje a minha forma de trabalho é basicamente essa. Então, normalmente eu recebo a vaga, às vezes eu nem divulgo, e eu busco candidatos. E assim, não só no LinkedIn, né? Mas a gente tem outros sites que podem ajudar também. E aí eu começo a divulgar no LinkedIn, né, nos grupos do LinkedIn, de vagas de TI. Peço ajuda para o pessoal também, né, para os profissionais ali que me acompanham, então pode acontecer. Como eu conheço alguns gerentes de empresas de TI, né, enfim, então eu também costumo pedir essa ajuda. E, né, enfim, a gente precisa divulgar a vaga, né, porque hoje os profissionais de TI, eles recebem diversas propostas. E eu falo isso porque eu acompanho, né? Eu tenho colegas que trabalham com TI, então sempre me dizem, me mandam frente, ó, recebi isso, recebi. E assim, outra dica que eu dou também para quem trabalha, né, recrutando para TI. Gente, não demorem muito, né, para dar resposta, para dar retorno, porque é muito rápido ali. Você demorou, ele já tem outra proposta, já aceitou, enfim, e é por aí vai. O processo seletivo de profissionais de TI é um pouquinho diferenciado, sabe? Eu diria assim.
a Samara complementou a resposta dela aqui, né, que ela falou aqui que tem as certificações, que é convocado. Isso já é bacana, porque assim, quando a gente é convocado, né, pro processo seletivo, para entrevista ali, é porque já rola um interesse, né? E aí ela falou, acho que eu não estou me vendendo, né, entre aspas, corretamente. Exatamente, por isso que eu falo que é importante você conhecer a empresa, a vaga, se conhecer, né? Porque a partir disso você consegue montar ali um roteiro de entrevistas, né? De como que você vai, o que você precisa falar, né? Ali de importante para aquela vaga. Porque, então, assim, por exemplo, provavelmente você precisa fazer atendimento, então você precisa destacar essa competência, né? Ah, eu fazia atendimento de, de clientes, assim, assim, assim. Então é bem importante, né? A gente realmente, igual você falou ali, é se vender, né? É dizer ali o que precisa para a vaga. Mas lógico que a gente sabe que não depende só de você, mas assim, uma garantia é você fazer a sua parte, né? E estudar ali, e se conhecer e tudo mais, e assim, o resto acontece. Eu falo por experiência própria, né? Porque no começo eu tinha uma dificuldade justamente na entrevista. Às vezes até os recrutadores me passavam assim, mas na entrevista com o gestor, gente, era uma negação, assim. Até que eu, né, comecei a estudar, a ler, e aí, né, acompanhamento psicológico, e aí a gente vai conhecendo algumas coisas, e a gente vai se analisando ali e tudo mais. E aí a gente vê, né, no que a gente pode se destacar e o que a gente pode melhorar. Então, por isso que eu falo que é importante o autoconhecimento. É muito difícil eu saber te dizer assim, olha, você tá reprovando por isso, que a gente não tem uma resposta, né? Às vezes você tem até um perfil bacana, mas não é o perfil da empresa naquele momento, não é o profissional que ela busca, ou igual eu falei, os outros candidatos são mais qualificados e tudo mais, né? Algumas pessoas também me perguntam assim, Leandro, mas eu fico nervoso, né? Como que eu faço para controlar isso? Bom, existem diversas técnicas. Eu, particularmente, gosto de ler, pegar ali um livro e ler, gosto de ouvir música, então isso acaba me tirando aquele nervosismo. Porque é normal, né? A gente fica nervoso, mas aí a gente não pode ficar nervoso a ponto de atrapalhar o que a gente precisa falar. Por exemplo, né, no começo ali eu estava mais nervoso durante a live, mas assim, a gente não pode deixar que isso atrapalhe a mensagem que eu quero passar, entende? É meio que isso também no processo seletivo, porque pensa, você está falando de você tem uma história única, né? Incrível e tudo mais. Então, quem melhor para contar a história? É você. Aí você precisa achar uma forma ali de contar a sua trajetória profissional. É basicamente isso, tá? Deixa eu só tirar aqui. É, ver a próxima aqui. A Samara ainda continua falando que ela fez reestruturação no currículo, LinkedIn e tudo mais. Como eu falei, depende, assim. Não tem como eu avaliar sem dizer, né, sem ver ali e tudo mais. É difícil a gente saber, né, o motivo. Eu teria que ver ali, como você falou que está sendo chamada para entrevista, então talvez o problema não esteja ali no currículo e LinkedIn, talvez seja ali na entrevista, né? Então é importante você avaliar isso. O Adriano, ele comentou aqui, gente, aliás, a gente falando aqui, né? O Adriano, a gente tem né, a gente tem uma parceria ali com a Hunter Co. Então eu conheço ele de lá. A gente contrata para profissionais da tecnologia, né, para diversas empresas ali. Então só para contextualizar para vocês, às vezes eu solto a informação e não falo quem é, né? Mas ele comentou aqui que é um conjunto de estratégias, né? Realmente, assim, disse tudo aqui. Que é difícil a gente dizer uma forma só, né? Porque publicação é uma forma, né? Mas, igual ele falou ali, a busca ativa é o que funciona, gente, porque a gente se torna mais assertivo com isso, né? A gente consegue ali, acredito que, imagino que você já viu ali como que é a busca booleana ali do LinkedIn, então você consegue colocar diversos termos ali para você fazer essa busca e colocar ali as competências que você precisa. Então, eu acredito também que essa busca ativa ela é mais assertiva. Com certeza, assim, né?
A gente não tem dúvida quanto a isso. Por isso também que, para quem está aqui, a gente fala a importância de deixar o perfil ali atualizado, né? A gente coloca ali palavras-chave e tudo mais. E aí a gente, se não tiver aquela palavra-chave, eu não vou te achar, né, em alguma parte do seu perfil. Então, por isso que é importante deixar atualizado, né? Deixa eu ver aqui. O Edson também perguntou aqui se existe reprovação por parte do gestor por se sentir ameaçado pelo candidato. Olha, as últimas vagas que eu tenho trabalhado, eu não vivenciei isso, mas eu sei que existe, sim, né? A gente sabe como é o ser humano, assim, nessa parte. Por isso que eu falei que é muito difícil, assim, a gente saber exatamente, né, o porquê de uma reprovação, mas, assim, por isso que eu falo, a gente precisa tá preparado ali, né? E fazer a nossa parte, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Não tem como você controlar se vai ser aprovado ou não. Mas tem como você, né, ter boas práticas ali para ter um bom desempenho, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Gente, alguém tem mais uma pergunta? Porque estou vendo aqui que já deram 41 minutos e eu falando aqui, e aí daqui a pouco a gente já dá 3 horas, né? Mas, assim, eu vi aqui que realmente não tem mais nenhuma pergunta. Mas isso que eu queria deixar para vocês, né, da questão de entrevista, demorei um pouquinho, mas eu trouxe aqui o conteúdo. E assim, agradeço quem assistiu, né? Se vocês puderem marcar os colegas que precisam ver, também agradeço. E, assim, muito obrigado. Eu vou fazer mais lives. As próximas serão programadas, não serão de surpresas assim. Surpresa sim, a gente vai ter convidado também, então vai ser bem legal. Mas eu queria agradecer assim a presença de vocês. Muito obrigado, até mais, uma boa noite e que vocês consigam a colocação profissional de vocês em breve, tá? Abraço e até mais.